padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus fecunde nossos passos missionários, iluminando cada vez mais a nossa consciência missionária como igreja, neste caminho que percorremos neste mês de outubro de modo muito especial. Lembro, o testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Cristo, cuja missão nós continuamos, é a testemunha por excelência e um modelo de testemunho cristão. Neste caminho missionário, celebramos hoje com muita alegria o dia de São Francisco de Assis, o pai da ecologia. Preparando-nos para proclamar e acolher a palavra de Deus, deixemo-nos interpelar por um trecho da carta dele, São Francisco, a todos os fiéis. Ele diz, lembrando Mateus, no capítulo 3:8, produzamos frutos dignos de penitência. Amemos o próximo como a nós mesmos. Sejamos caridosos e humildes e demos esmola, porque a esmola lava as almas da imundície do pecado. Na verdade, os homens perdem tudo o que deixam neste mundo, mas levam consigo o preço da sua caridade e das esmolas que fizeram, e por elas receberão do Senhor recompensa e digna remuneração. Não devemos ser sábios e prudentes, diz São Francisco, segundo a carne, mas procuremos antes ser simples, humildes e puros. Nunca devemos deixar estar acima dos outros, mas devemos antes ser servos e súditos de toda criatura humana por amor a Deus. E sobre todos aqueles que assim procederem e perseverarem até ao fim, repousará o Espírito do Senhor, que neles fará sua habitação e morada, e serão filhos do Pai Celeste, cujas obras imitam. Eles são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo, diz São Francisco. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Amados e amadas de Deus, somos chamados a tomar consciência de que a nossa missão é a missão de Cristo. Ele nos escolhe, como escolheu aos 72 e os enviou 2 a 2 a toda cidade e lugar por onde ele mesmo devia passar. Essa é a consciência que devemos ter. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedimos ao Senhor da messe e nos colocamos à disposição dele, porque somos enviados como cordeiro em meio a lobos e somos chamados a ter uma postura que seja à altura da envergadura de ser discípulo e discípula de Cristo, sem bolsa, sem sandálias, sem isso ou sem aquilo, exatamente com a força do testemunho, para que ao chegar possamos dizer, a paz esteja nesta casa,
e quem for da paz receberá a paz, senão ela voltará. Por isso somos chamados a ir a todos os lugares como uma igreja em saída, para servir, curando os doentes, dizendo uma palavra que devolve a alegria e, sobretudo, proclamando o reino de Deus. Quando entrarmos num lugar ou quando estivermos em situações desfavoráveis, não podemos desanimar. Podemos até protestar, dizer da nossa contradição em relação àquela atitude. E até, como disse Jesus aos discípulos, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós, é o testemunho que os discípulos são chamados a dar e a anunciar que o reino de Deus está próximo. Ora, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquele que não recebe de fato o anúncio do reino. Por isso, válida é a indicação da carta a todos os fiéis de São Francisco, quando ele diz: ó, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que o mesmo Senhor diz no Evangelho: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Por isso, de São Francisco hoje, na sua festa, para olhar a nossa casa comum com outro olhar amoroso e a cada irmão, acolhamos o que ele nos indica. Amemos, portanto, a Deus e adoremo-lo com coração puro e mente pura, porque acima de tudo disto está ele à procura e diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, é verdade. É necessário que todos que o adoram, o adorem no espírito da verdade. Supliquemos essa graça para construirmos um mundo na força da paz, do amor e da justiça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira